Olá, olá, olá! Seja bem-vindo! Aqui a gente vai debater os temas que são de extrema importância. Para quem está chegando agora, eu sou a Patrícia Presser, sou advogada atuante exclusivamente no extrajudicial e já fui tabeliã substituta por mais de 20 anos no 10º tabelionato de notas aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E o tema que eu escolhi hoje é um tema que não poderia ficar de fora dessas aulas aí de aquecimento, que é justamente o artigo do Código Civil que pode alavancar a tua advocacia no extrajudicial. E aí, com certeza, tu deve estar se perguntando a que ponto nós estamos falando de um artigo único e como ele pode te levar a receber aí 10 vezes mais honorários. Na aula de ontem, a gente já falou que o extrajudicial é tudo aquilo que funciona fora do judicial e que você, advogado, tem a função de intermediar e de conseguir resolver fora do judiciário. E quando a gente falou nisso ontem, eu trouxe 5 erros que você não poderia cometer para trabalhar no extrajudicial. Hoje eu quero trazer um artigo do Código Civil que vai te auxiliar nessa jornada do extrajudicial. Eu quero justamente trazer o artigo que vai te demonstrar também como você, advogado, pode trabalhar em parceria com um cartório de notas e, consequentemente, alcançar aí grandes resultados. Inclusive, hoje eu estava vendo os stories de um amigo, um advogado, e ele estava lá dentro do tabelionato que ele tirou para ser o seu tabelionato de estimação, como eu digo por aqui. E ele estava falando como o tabelionato auxiliou ele a achar uma solução para um caso que ele achou que deveria ser no judicial a solução. Eis que o cartório trouxe para ele uma alternativa. E aí, gente, quando a gente pensa em cartório de notas, a gente sempre pensa ou em reconhecimento de firma ou a gente pensa em escrituras públicas. E é exatamente sobre as escrituras públicas que esse artigo que eu quero trazer para vocês recai e, consequentemente, é esse artigo que vai te auxiliar a chegar nos resultados que você quer sem depender do judiciário. O primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui é que as escrituras públicas são a parte mais importante para o advogado que atua no extrajudicial. Por quê? Porque ela te traz uma segurança jurídica e ela te traz uma segurança de alguém que está na área muitas vezes há muito mais tempo do que você. A gente sabe que tem aí funcionários de cartório que têm mais de 20, 30 anos na sua profissão. A gente sabe que tem tabeliães de notas que estão há mais tempo do que isso e, consequentemente, são pessoas que, ao se aliarem contigo, estarão 100% presente para auxiliar e resolver o teu caso. Lembrando, gente, se o cartório resolve um caso para ti, você, consequentemente, lavra o ato e, ao lavrar o ato, você automaticamente consegue, então, ter aí a tua resolução e o tabelião de notas receber os emolumentos devidos por aquele ato. E aí, nada mais justo do que a gente falar sobre o artigo 215 do Código Civil, que é justamente o artigo que fala sobre escrituras públicas. Mas antes disso, eu quero trazer aqui um pouquinho do nosso ato protocolar das escrituras públicas e eu quero falar contigo sobre como isso é importante para a tua advocacia. É muito comum, em primeiro lugar, nós acharmos que cartório é tudo igual, que os cartórios todos fazem as mesmas coisas e, consequentemente, a gente faz o nosso cliente que nem uma barata tonta ficar indo de um cartório a outro porque o direciona para um lugar errado. Esse é um ponto muito importante que acontece, gente, e que a gente tem que compreender que nós não somos da área ou não estamos familiarizados com a área e temos que conhecer a diferença entre os cartórios. E é comum eu ouvir gente falando, o oficial tabelião pediu que para registrar essa escritura pública, não, o oficial tabelião não registra escritura. Quem registra escritura é registrador de imóvel.
Ah, mas o registrador está me pedindo para apresentar a certidão de estado civil atualizada para poder fazer a escritura. Não, registrador não faz a escritura pública. Então, é comum nós mesmos, enquanto atuantes dentro desta profissão, confundirmos as nomenclaturas. Imagina um leigo. Eu sempre falo isso, né? Se nós que já estamos dentro da área fazemos esse tipo de mudança de nome e erramos o nome, imagina quem não é da área. E é exatamente por isso que eu trago também aqui essa diferença do que o tabelionato de notas faz. Por quê? Porque o tabelião de notas tem muitas funções, mas uma das funções primordial, que é justamente a fé pública dele, ele transmite lá nas escrituras públicas, nos atos protocolares do tabelionato. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa em ato protocolar de um tabelionato de notas, com exceção da apostila de aia, que é um ato protocolar sui generis, porque ele está previsto num regramento do CNJ, ou seja, totalmente diferente, a gente tem tudo o que é depois da apostila de aia, como uma escritura pública. E aqui eu gosto de fazer uma distinção, que aliás é uma distinção que eu aprendi com o querido Rafael Espínola, que é tabelião de notas em São Paulo, e ele faz uma distinção muito interessante, que é as escrituras públicas lato sensu versus stricto sensu. E eu quero saber se você que está por aí já ouviu falar nessa diferenciação. Coloca para mim que já ouviu, se não ouviu, coloca que não ouviu. E aproveita que pegou o telefone aí para escrever se já ouviu ou não sobre a escritura lato sensu e stricto sensu e manda coraçõezinhos para mim e envia essa aula para um colega advogado que precisa compreender a diferença entre as escrituras públicas e por que o artigo 215 ele é tão importante assim para a tua atuação, tá certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as escrituras públicas, os atos protocolares. Atos protocolares, gente, é aquele ato que fica devidamente lavrado, ou seja, arquivado dentro da serventia. E o ato protocolar, ele pode ser no notas ou nos registros públicos. Ato protocolar é aquele que, se você chegar lá, você consegue uma segunda via do documento. Isso significa falar em ato protocolar. Então, o tabelião de notas, quando ele lavra um ato protocolar, ele lavra uma escritura pública. Ao lavrar uma escritura pública, nós temos, então, este ato devidamente arquivado em algum livro do tabelião e que, consequentemente, você pode solicitar uma segunda via. Tá certo. E o que é, então, a escritura pública lato sensu e stricto sensu? A escritura pública lato sensu é quando a gente abrange todos os atos protocolares do tabelionato. É quando nós conseguimos definir que tudo que o tabelião lavra é considerado uma escritura pública. E aqui também uma diferença da apostila de aia, que não é lavrado pelo tabelião, simplesmente é auferido pelo tabelião. Consequentemente, a gente tem aí essa diferença. Mas vamos falar das escrituras públicas. Dentro das escrituras públicas lato sensu, nós temos, então, as escrituras públicas stricto sensu, que eu vou falar sobre elas, mas a gente tem também 3 tipos de escrituras públicas que não são escrituras públicas propriamente dito. E por que isso? Porque elas têm algumas particularidades que o artigo que nós vamos verificar hoje não trazem, né? Ou melhor, não estão ali dentro do artigo e, consequentemente, tem aí as suas particularidades. Que são? Quais são, então, esses 3 atos que devemos considerar como ato protocolar, em que eu posso pegar uma segunda via e que é um ato lavrado pelo tabelião, mas não é considerado propriamente uma escritura pública? O primeiro deles é a ata notarial. É a mais diferente de todas as escrituras públicas existentes, ou seja, o ato protocolar mais sui generis do tabelionato. Por quê? Porque ali não há manifestação de vontade de ninguém. Ali nós só temos a verificação de fatos pelo tabelião. A única parte que existe de alguém de fora é o próprio requerimento, solicitação da ata notarial. E, consequentemente, a gente tem, então, essa situação de que a
ata notarial, ela é uma escritura pública lato sensu, mas ela não é considerada uma escritura pública stricto sensu. Por quê? Porque não há um acordo de vontades, não há ali uma manifestação de vontade de um usuário, de um cliente. Logo, eu não posso considerar como uma escritura pública propriamente dita. Temos apenas o requerimento, tanto é que a ata notarial, mesmo que não assinada pela parte, nós temos ela como válida e eficaz. Então, muito cuidado quando a gente está falando aí sobre validade de uma escritura pública, porque mesmo sem a assinatura, nessa escritura pública de ata notarial, eu posso ter ela como válida. Eu já não posso falar a mesma coisa de uma escritura pública de compra e venda, na qual uma das partes não assina. Ela não é válida, não houve ali um requisito obrigatório, a aceitação de todas as partes. Então, esse é um ponto muito importante sobre essa diferença da ata, que é a escritura pública lato sensu, mas não é stricto sensu. Qual é o próximo ato que a gente tem? E um ato que é muito importante a gente compreender. É o ato da procuração pública. Procuração pública, diferentemente de qualquer outro ato, ele é um ato de mandato. Tanto é que nós temos outros tipos de mandato que não somente por escritura pública e que, consequentemente, nós temos aí um ato que é escritura pública lato sensu, mas não é stricto sensu. Por quê? Porque nós temos uma manifestação de vontade, mas não há uma aceitação por um dos lados, que é o próprio outorgado dando a ciência e o aceite daquele ato. Então, procuração pública também é uma escritura pública lato sensu, mas não é uma escritura pública stricto sensu. E, por fim, um outro ato que nós temos aí, que também é um ato unilateral e que, acima de tudo, ele está no plano da existência e da validade, escada pontiana aqui para quem não está lembrado, mas ele não vai ter a sua eficácia por longo tempo, que é o testamento público. O testamento público, gente, ele é feito, é a manifestação de vontade de uma pessoa, na qual terá duas testemunhas para informar a sua capacidade civil, que hoje já não se fala mais em capacidade civil, e, consequentemente, a gente vai ter aí, então, esse ato que é um ato público, é um ato protocolar, ou seja, é uma escritura pública lato sensu, mas não é uma escritura pública stricto sensu. Não há uma troca de direitos e deveres. Não há aí uma aceitação por alguém. Ninguém está ali no ato de testamento aceitando aquele testamento. Única e exclusivamente está ali o testador desejando o que ele quer para depois de sua morte. Então, nós temos esses três tipos de escrituras públicas que são atos protocolares do tabelionato, mas que não são, minha gente, atos protocolares como uma escritura pública stricto sensu. E aí, então, a gente vai adentrar no tema da nossa aula de hoje, que é uma preparatória para a gente chegar lá no nosso workshop Acelerando os Honorários e podermos estar 100% dentro deste workshop. Então, se você está aqui, está me assistindo e vai participar do workshop, fica por aqui. Essa aula, ela não vai ficar salva. Então, corre e aproveita aqui esse momento, tá bem? Vamos adentrar, então, na nosso ponto principal. Precisei fazer aí essa distinção para que vocês compreendessem um pouco do que eu vou falar. E qual é, Patrícia, afinal, nós estamos aqui há 15 minutos conversando, qual é o tal do artigo, que é um artigo que pode alavancar aí os teus honorários, porque você, como advogado extrajudicial, tem que saber utilizar as escrituras públicas. Estamos falando do artigo 215 do Código Civil, o artigo que define os regramentos de uma escritura pública. Eu não quero trazer aqui toda a história de uma escritura pública, mas diferentemente dos registros públicos, diferentemente de todos os atos de registro, o tabelião de notas não possui uma lei, uma definição, né? A lei de registros públicos tem lá mais de 200 artigos. Notas não possui isso. Ele possui um único artigo no Código Civil que define a sua situação, que é o artigo 215. E o artigo 215, o que ele traz? Ele traz todo o passo a passo que o tabelião
é obrigado a cumprir dentro de uma escritura pública. Aliás, para quem já foi meu aluno de concurso, eu utilizo isso aqui como uma técnica de confecção de uma escritura pública, divido em 3 partes, depois divido em 6. E quem é meu aluno sabe que chega numa prova e não tem dificuldade nenhuma de lavrar uma escritura pública. Agora, você que está aqui me ouvindo, é advogado, você tem que conhecer esse artigo para chegar na frente de um tabelião e não fazer feio, como muitas vezes eu vi advogado fazendo na minha frente, exigindo coisa que não é possível e que está previsto aqui a forma como deve ser. É exatamente isso que eu quero que você compreenda, porque isso faz uma diferença enorme. Como eu digo, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado, você é advogado sabendo o que você tem que fazer e o tabelião sabendo o que ele tem que fazer. Inclusive, na hora de exigir algum tipo de retificação pelo tabelião por erro dele. Peguei um caso específico desses aqui em Porto Alegre, com uma amiga que também é advogada, e tivemos aí um erro do tabelionato, e um erro assim, ó, primário, e o tabelião queria cobrar o ato para retificar. Eu falei, você está lá no artigo 215 do Código Civil, Lei 8935, Constituição Federal, a obrigação de qualificação não é da parte. A obrigação de qualificação é sua. Se você não exigiu documentos necessários, o problema é seu, não é da parte. Então, muito cuidado, porque isso faz uma diferença muito grande. Então, vamos para o artigo 215, eu vou fazer a leitura dele conforme eu vou explicando para vocês, porque não consigo aqui fazer um compartilhamento de tela, mas a gente vai conversando rapidamente e a gente tem aí toda a explicação dele. O artigo 215, no caput, ele fala que a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Aqui eu tenho um motivo pelo qual todo ato protocolar feito pelo tabelião é uma escritura pública, porque todos eles são dotados de fé pública e fazem prova plena. É exatamente por isso que as escrituras públicas lato sensu são chamadas todas de escritura pública. Stricto sensu, um testamento não pode ser a mesma coisa que uma compra e venda. Então, a gente tem que compreender essas diferenças, tá certo? Quando a gente entra no parágrafo primeiro, a gente tem ali, salvo exigido por qualquer outra lei, outros requisitos, a escritura pública deve conter. Se deve, significa que tem que constar estas informações aqui. Primeiro ponto, data e local da sua realização. Aqui a gente já sabe, né? Tem alguns cartórios ainda que estão lá na época das ordenações filipinas, em X anos de Jesus Cristo. A gente não precisa mais usar esse formato, mas vai ter ali a narrativa da data e do local. Se é na serventia, vai ser neste tabelionato, cito a rua tal. Se for em diligência, o que é diligência, Patrícia? Se o cartório for até a sua casa colher a assinatura, então vai ser em notas do tabelionato, cito na rua tal, onde é chamado compareci, onde é chamado fui, onde é chamado, enfim. Aí cada cartório tem o seu modelo. E aqui, gente, um ponto muito importante. Cartório tem seu modelo, não adianta você querer enviar um modelo para o cartório e cumprir ipsis literis o que está no modelo que você enviou para o cartório. O cartório possivelmente não vai fazer isso. Ele tem um sistema padrão, ele tem uma forma de uso de cláusulas padrão daquele cartório. Então, é importante que você não queira inventar a roda para que você não complique a vida do cartório e não deixe de constar algo que é obrigatório. Porque quando a gente quer mexer demais numa minuta de tabelionato, o que acontece é que o tabelião não tem o seu checklist de conferência, não consegue fazer a conferência devida, passa despercebido alguma situação. Falta alguma declaração, falta alguma informação de certidão e, consequentemente, vem nota devolutiva do registro de imóvel. Então, é importante a gente não querer se meter em algo que não vai fazer diferença nem para você, nem para o seu cliente, tá certo? Dito data e local, então, a gente tem o inciso 2º, reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato por si como representantes, intervenientes ou testemunhas. O que eu estou dizendo aqui?
todo ser humano que comparecer ao ato e vai lavrar, vai assinar o ato junto com o tabelião, obrigatoriamente tem que ser 100% qualificado, identificado pelo tabelião e verificada a capacidade dessa pessoa. Aqui vem uma dúvida que me é feita sempre. Patrícia, eu preciso ter um atestado médico para alguém que tem 70 anos. Fulano vai doar para ciclano e ele tem 85 anos. Eu preciso apresentar um atestado médico? Não. O Código Civil está dizendo que quem vai reconhecer a capacidade das partes é o tabelião de notas. Ele pode pedir um atestado médico? Pode. Agora, eu sempre digo, o tabelião que narra o atestado médico dentro da sua escritura pública está tirando toda a sua fé pública do caput ao colocar a verificação de capacidade do inciso 2º do parágrafo 1º num atestado médico. É um tiro no pé. E aí eu sempre digo, né, a pedir atestado para não precisar mais de escritura pública para muita coisa. Afinal, eu faço um instrumento particular, apresento o atestado médico e tem a mesma função que uma escritura pública. Mas, observação à parte, né, opinião pessoal à parte, voltemos aqui então. Sabe quando a gente tem lá, compareceram nesta escritura, como vendedor, como comprador, como interveniente, aquilo ali, minha galera, vocês não toquem naquilo. Quem tem que fazer aquela qualificação é o tabelião de notas, não é vocês. Tá aqui, inciso 2º do parágrafo 1º. Se ele errar um RG, se ele errar uma profissão, um estado civil, um regime de casamento, não importa aqui, o que ele errar nessa qualificação, o erro é dele, porque ele tem o direito de pedir todas as provas que ele quiser para fazer esse reconhecimento de identidade e capacidade. Consequentemente, você não pode ser onerado em função de um erro desses, tá certo? A não ser, é claro, que você tenha apresentado um CRM, né, um Cadastro Regional de Medicina, versus lá na matrícula tinha identidade e você não consegue fazer ali um fechamento de documentos, ou seja, você apresentou um documento diverso do que, por exemplo, o registrador pode vir a exigir. Então, aqui a gente tem uma situação diversa, mas se o CRM está certo, o CPF está certo, ou seja, não há nenhum tipo de dificuldade, não cabe a você fazer essa identificação e essa correção. É claro que todo mundo lê, corrige, por exemplo, endereço, apartamento, mas não é obrigação de vocês, é obrigação do cartório. Esta é uma obrigação do cartório de notas. Seguindo para o nosso terceiro item, é justamente todas as informações que são obrigatórias constarem na qualificação. Nome, nacionalidade civil, estado civil, profissão, domicílio, residência e demais comparecentes, com indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação. E aí, aqui, gente, em função de novos regramentos após a edição dessa lei, a gente tem aí uma necessidade de inserção de todos os dados do cônjuge, ainda que casado, por exemplo, pela separação total de bens, e que esse cônjuge não vai fazer parte do ato em si, mas ele tem que estar qualificado, ele não tem que comparecer para assinar, tá? Então, às vezes, quando o cartório pede dados, não significa que o cônjuge tem que assinar, significa que ele tem que qualificar em função do inciso 3º. Aqui vem o item 4, que diferencia as escrituras públicas stricto sensu versus as escrituras públicas lato sensu. A gente tem a manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. E aqui eu tenho, então, essa manifestação de todas as partes. Todos têm que falar em algum momento da escritura. Quando a gente para e pensa, por exemplo, numa procuração pública, o outorgado não declara nada, o outorgado, na verdade, não tem nenhuma manifestação clara. O outorgante, ele tem uma manifestação clara de vontade, mas ele está inserindo poderes a um terceiro. Ele tem um extra, mas ele não tem ali o outorgado. No testamento, eu tenho uma manifestação de última vontade, que só vai ter eficácia no momento da morte daquele testador, mas as testemunhas não estão lá para manifestarem a sua vontade.
mas tão somente para verificar a capacidade civil do testador, ainda que comparecentes ao ato. Então, olha como um mero detalhe, algo que parece simples, diferencia uma escritura da outra. E aí, por fim, a gente tem aqui no nosso inciso 5º a referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. E aqui a gente adentra lá no parágrafo 1º, no caput do parágrafo, porque todos esses incisos são do parágrafo, a gente tem lá a situação de que quando não houver nenhuma outra exigência legal. Aqui, quando ele fala de exigência legal e fiscal, significa que o tabelião averigou em todas as outras legislações existentes no ordenamento brasileiro e verificou que cumpriu as exigências fiscais, ou seja, tributos, e legais daquele ato concreto. Consequentemente, a gente tem aí essa possibilidade. Por fim, a declaração de ter sido lido na presença das partes ou de ter sido lida pela própria pessoa, tá? Então, essa é uma obrigatoriedade. É muito comum a gente ouvir assim, mas o cartório X não leu para mim a escritura. Sim, ele não é obrigado a ler a escritura. Ou ele tem que ler em voz alta, ou tem que ser lido por cada uma das partes individualmente e ser dado o aceite. Então, quando você assina uma escritura pública, você está declarando que você leu todo aquele ato. E aí é uma presunção de veracidade, tá? Uma presunção relativa, mas é uma presunção de veracidade, consequentemente, para você inviabilizar, ou seja, transformar essa situação em inválida, você tem que provar que não foi feita a leitura. E é muito difícil você conseguir provar isso. Então, muito cuidado quando você está assinando uma escritura pública. Leia, porque diferentemente de um contrato, especialmente um contrato de adesão, você não tem essa possibilidade de inverter o ônus da prova e obrigar que o tabelião comprove a assinatura. Porque ele ali tem a fé pública de dizer que você esteve à frente dele e fez então a devida assinatura, tá certo? Aí sim a assinatura das partes, que vem as duas partes assinam e depois o tabelião ou o substituto legal encerram o ato assinando, tá bem? Ponto muito importante, a escritura ela tem que ser redigida em língua nacional. Gente, vocês não têm ideia a quantidade de pessoas que chega ao tabelionato e quer uma escritura pública lavrada em inglês. Porque ela tem que levar para os Estados Unidos, para a Inglaterra. Aí eu quero uma escritura pública lavrada em francês. Eu não posso, gente. A língua nacional é o português e eu não posso escrever em nenhuma outra língua. Está aqui previsto no Código Civil. Patrícia, mas e se a pessoa não souber falar português? Bom, aí a gente tem o próximo parágrafo, que é o parágrafo 4º. No parágrafo 4º, eu tenho algumas possibilidades. Primeiro, se qualquer um dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, ou seja, vem alguém no cartório que eu trabalho e fala em russo comigo. Eu não sei russo e eu não conheço, não tenho familiaridade com isso. Perfeito. Então, eu não entendo o idioma que esse comparecente está trazendo. Então, vai ter que comparecer um tradutor público para servir de intérprete. O que é tradutor público, gente? Tradutor público é aquele que está registrado na junta comercial e ele tem uma autorização legal para ser o tradutor. É essa pessoa que tem que comparecer ao ato, ser qualificada no ato como interveniente. Voltamos lá para os incisos desse artigo. E ele tem que assinar o ato juntamente com as demais partes, porque no momento do fechamento da escritura pública, eu sou obrigada a dizer que comparece como interveniente fulano de tal, que traduziu para o vernáculo russo, estando de acordo fulano de tal, e aí você vai fazer toda uma narrativa do tradutor, tá bem? E se não houver na localidade um tradutor público, outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tem idoneidade e conhecimento suficiente. Não é a parte que vai escolher, é o tabelião, ele tem que se sentir seguro. Se ele não se sentir seguro, ele não é obrigado a lavrar o ato. Aliás, ele vai negar o ato. Eu já tive caso, gente, e aqui muito importante, porque quando a gente está falando de língua nacional, a gente está falando não só da língua portuguesa, mas também a língua de sinais. E aí, eu tive um caso em que nós tínhamos uma brasileira e um afeganistão casados,
ambos surdos e mudos. Então, eles se comunicavam pela língua dos sinais. E a língua dos sinais não é Libras. Muito cuidado, Libras é a língua dos sinais brasileira, ou seja, existem ali algumas questões que só quem foi ensinado em Libras vai conseguir aprender. A língua dos sinais, ela é universal, tá certo? Então, assim como qualquer outra língua, vamos pegar aqui o português em cada local que você vai, aqui mesmo no Brasil, né? Eu falo tu, que muita gente acaba se ofendendo, mas tem pessoas que falam você. O português de Portugal fala de outra forma. Então, na própria língua portuguesa, nós temos aí diferenças. Na língua de sinais, não é diferente. E a Libras, ela é aqui do Brasil. E aí a gente teve um caso, então, específico disso, na qual a pessoa do Afeganistão não sabia ler e escrever, nunca foi alfabetizado, mas ele sabia a língua dos sinais. A brasileira conseguia ler os meus lábios e, ao saber ler os meus lábios, ela entendia o que eu estava falando, mas também falava a língua de sinais. No entanto, eles queriam se divorciar, eles não tinham como, eu não tinha como aceitá-la como tradutora dele, porque afinal poderia estar ali ferindo algum direito pessoal dele. O que nós fizemos? Fomos atrás de um tradutor que soubesse a língua de sinais e as libras, pegamos qualificação, diferentemente do tradutor público, nós não temos um órgão que define quem é ou não é tradutor de língua de sinais. Consequentemente, a gente não tinha como averiguar, e aí a gente consegue, então, fazer essa escritura pública, trazendo essa intérprete para dentro do ato como interveniente e fazendo ali todas as informações necessárias, tá certo? E aí, 2 últimos pontos aqui desse artigo 215. O primeiro ponto é que a gente pode pegar a assinatura desta pessoa que não sabe assinar, que a gente já está para um outro ponto, né? Terminamos o caso aqui de tradução, vamos para a seguinte situação, pegamos um analfabeto. É muito comum no Brasil termos analfabetos, às vezes até analfabeto funcional, como a gente chama, que é aquele analfabeto que acaba só sabendo assinar o seu nome, né? Então, a gente pega aí uma pessoa que não tem condições, ou vamos pegar uma pessoa que teve um AVC e não consegue mais assinar, não tem mais nenhum tipo de assinatura. Perfeito. Essa pessoa, ela pode sim assinar o ato público e, para auxiliar e dizer que, de fato, aquela pessoa, né, está ali assinando porque não tem, está assinando com, às vezes, com impressão digital, não é obrigatório, tá, gente? Vai ter, então, um arrogo, uma pessoa que comparece ao ato para dizer que, de fato, aquela pessoa compareceu e que ela não tinha condições de assinatura. Quer seja essa condição temporária ou permanente, aqui não importa, tá? Então, é importante a gente fazer esse tipo de situação. Por fim, a gente tem, então, a questão de não ser conhecido do tabelião e não puder ser identificado por documento, deverá participar do ato pelo menos 2 testemunhas que conheçam e atestem a identidade. Gente, esse parágrafo, em função do excesso de falsificações, ele caiu por terra, ainda que ele esteja aqui. Eu hoje dificilmente vou encontrar um tabelião que vai fazer esse tipo de qualificação. Por quê? Porque essa é a maior fonte de falsificação. Você pode deixar 2 pessoas na rua, dar R$50 para cada uma, que essas 2 pessoas na rua têm uma identidade e elas vão dizer que fulano é fulano. Então, é muito importante a gente saber disso e não caiam. Esse é o tipo de ato que poderá ser invalidado de forma muito mais rápida do que qualquer outra escritura pública. Tá certo? E aí, minha gente, eu quero saber de vocês que estiveram comigo até este momento, se vocês estão com alguma dúvida, eu vou recapitular aqui esses pontos importantes e por que eles são importantes. E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, eu vou pegar aqui as informações que vieram desde o início da nossa aula, que o pessoal deixou aqui informações. Deixa eu ver. Eu vi que tinha um comentário aqui, que eu não sei se é... Aqui, a Clarissa. Cartório de notas, ainda que constitua PJ de direito privado, não deveria privilegiar este ou outro colega, considerando que possui um munus público importantíssimo. Clarissa, eu não sei do que você quis dizer aqui, tá? Acho que não tem muito a ver com a nossa aula, mas cartório de notas não é uma PJ de direito privado, tá? Muito cuidado, é uma pessoa física. Então, aqui já tem um primeiro ponto que não é verdadeiro, tá certo? Muita gente aqui dizendo que não ouviu falar das escrituras stricto sensu e lato sensu.
de fato não é um nome muito comum, tá bem? E aí, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Acho que não, né? Acho que foi só a Clarissa que colocou aquela informação lá. Bom, gente, vamos recapitular então para a gente encerrar aqui a nossa aula e amanhã a gente tem mais uma aula importante que eu tenho certeza que você vai querer estar comigo aqui. Mas antes disso, por que esse artigo é importante? Porque saber todos os incisos e todas essas informações faz de ti um advogado diferenciado. Porque quando você compreende a diferença das escrituras públicas, quando você sabe o que o tabelião tem como obrigação constar versus aquilo que é manifestação de vontade das partes, você consegue ter uma conversa com o tabelião muito diferente da conversa da maior parte dos advogados. Vocês lembram que eu disse que um colega, o Ricardo, estava com uma dificuldade numa escritura pública e o tabelião de notas que ele consultou, que eu brinco que virou o tabelião de notas de estimação dele, porque de fato ele tem utilizado muito o cartório, que ele está lá utilizando, o cartório trouxe uma alternativa para ele, justamente porque essa pessoa, esse tabelião, soube enxergar na situação concreta do Ricardo e o Ricardo conseguiu trazer o problema sem exigir qualquer questão não prevista aqui no artigo 215. Eu sempre digo, gente, escritura pública é um mar, é um oceano de possibilidades. Por quê? Porque você tem uma gama de atos, e aqui a gente pode falar de contratos atípicos, mas você tem uma gama de atos que o tabelião pode fazer, e o tabelião tem uma presunção de veracidade que é quase impossível bater, ou seja, discutir judicialmente. E é aqui que você ganha esse diferencial. Inclusive, eu debatia sobre isso, vai ser objeto de uma outra aula que nós vamos ter preparatória. Estava conversando com os meus alunos e é justamente isso. Não entendo por que fazer uma escritura pública. Gente, você consegue invalidar um contrato se tiver um erro. Você consegue brigar judicialmente. É um processo de conhecimento. Você tem toda uma realidade muito diferente. Quando você tem uma escritura pública, você não consegue fazer essa invalidação. Você não consegue falar sobre coação. Você não consegue falar sobre muitas coisas. Por quê? Porque o tabelião está lá para dar essa veracidade, essa capacidade da parte. Esse reconhecimento é muito diferente de você estar fazendo aí um ato de mero contrato particular, muitas vezes sem sequer um reconhecimento de firma, porque afinal parece que reconhecer firma hoje virou um ultraje na legislação brasileira, quando na verdade isso é uma garantia das partes. E eu, como advogada, sempre vou querer reconhecimento de firma, se não for assinado eletronicamente pelo ICP Brasil, mas aqui a gente tem um ato que quem está dando fé pública, veracidade ao ato, é o tabelião de notas. E é ele que está assumindo com a responsabilidade civil dele justamente essa situação. Então, conhecer disso para poder entender que você pode sim criar diversos mecanismos e diversas possibilidades jurídicas através de escrituras públicas te faz ser um advogado diferenciado. Vocês não têm ideia da quantidade de atos totalmente inóspitos eu, Patrícia, como substituta, já fiz junto com advogados. Por quê? Porque o advogado chegava para conversar comigo e dizia assim, Patrícia, eu tenho o seguinte problema, eu estou com XYZ, o que tu sugere? Eu consigo resolver isso com uma escritura pública? Eu falava para ele, deixa eu pensar um pouquinho que a gente vai tentar encontrar alguma coisa. E aí eu pensava, refletia, e aí, mais uma vez, pegava as questões, ia para o 215, verificava o que estava em acordo ou desacordo com 215, verificava 8935, que é transformar em ato público a vontade das partes. Tudo isso eu analisava e dizia, olha, doutor, acho que dá para a gente fazer uma escritura pública declaratória com uma constituição, e aí vinha a junção de possibilidades de atos para se resolver um problema único do cliente. Eu trabalhava muito com uma construtora que ela fazia negócio com 4, 5, 10 famílias, comprava vários terreninhos, prometia uma coisa para cada um e chegava na hora de fazer a escritura, o troço parecia que não ia ser possível, que cada familiar, cada pessoa queria um negócio diferente. E aí a Patrícia sentava, estudava o caso concreto, analisava o que dava para diminuir de imposto sem burlar o fisco e fazia toda uma análise jurídica transportando os contratos atípicos existentes
dentro de uma escritura pública. Então, gente, quando você entende o que é uma escritura pública, que é exatamente o que tem nesse artigo, versus tudo que você pode fazer por instrumento público e a segurança jurídica que você traz para o seu cliente, você vira uma pessoa totalmente diferenciada. Você vira aquele advogado que sempre será consultado para resolver um problema que nenhum outro advogado conseguiu pensar ou que nenhum outro advogado sequer imaginou que seria possível. É aí que você se diferencia da manada. É aí que você sai de só mais um advogado imobiliarista e passa a ser um advogado que entende do negócio e soluciona. Como eu disse na aula de ontem, um advogado resolvedor. Você não passa mais de um advogado que simplesmente vai lá e faz o mais do mesmo que todos fazem, e você passa a ser um advogado proativo e um advogado que senta e resolve o problema, encontra uma solução. Ah, mas não era isso que meu cliente queria. Bom, quem sabe não seja exatamente isso, mas dentro da realidade da não possibilidade de resolver e a resolução de acordo com o que foi possível, você será um advogado diferenciado. Você ganhará 10 vezes mais honorários.